Shalom, amado irmão e irmã, e meu amigo que nos dá a honra de estar observando esse pequeno programa em que falamos de um evangelho verdadeiro e nosso objetivo é único, trazer a palavra de Deus para conforto do teu coração. Mas antes de entrar na temática de hoje, eu quero apenas relembrar os irmãos que há 15 anos sou profissional da área de turismo religioso e tenho tido o prazer de todos os anos levar grupos para Israel para conhecer em loco a felicidade de pisar onde Jesus pisou, lugares tão marcantes como a região da Galileia, Jerusalém e tantas outras cidades bíblicas importantes que contam a história de Jesus. Para que isso seja possível, entre em contato comigo no meu WhatsApp 11, de número 999-538062. Me acesse lá e eu vou ter prazer de montar algo que você tenha prazer de ir e condições de fazer essa viagem tão maravilhosa. Pois bem, hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 126, cuja temática será princípios para uma vida vitoriosa. Pois bem, o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar é que um passado de glórias não é garantia de um presente de vitórias. Entendeu bem? Eu vou repetir para que você entenda por completo. Um passado de glórias não é garantia de um presente de vitórias. E por que devemos refletir sobre isso? Porque ao longo da minha vida pastoral, eu presenciei muitos irmãos dizendo, sabe pastor, há 10 anos atrás Deus me usava muito, eu era uma bênção, Deus me dava revelações, eu orava sobre os enfermos e muitos eram curados, nossa, eu era uma bênção. E quando eu faço uma observação dele nos dias de hoje, parece que tudo isso foi apagado da sua vida e hoje ele é um crente vivendo de superfície, um crente que não se aprofunda mais nas coisas de Deus. Então ele se contenta em viver com o que fez no passado, da forma como Deus usava ele no passado. E parece que ele não encontra forças para entender que nós não podemos viver do passado. Nós temos que ter uma vida de continuidade diante de Deus. Podemos sim ter o passado como testemunho de algo que vivemos ao lado de Cristo. Mas o nosso presente tem que ser tão ativo quanto o nosso passado. Nós não podemos perder aquele entusiasmo, aquele prazer de ter uma vida tão intensa junto com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Então, o primeiro aspecto para ter uma vida vitoriosa é não olhar para trás, porque aquilo tudo ficou no passado, foram momentos bons, mas no passado, aquilo no máximo pode servir como um alento para você ser melhor ainda, mas não fazer daquilo uma justificativa para dizer, olha, o que eu tinha que fazer eu já fiz. E quando olhamos as coisas de Deus, elas não são assim. Você sabe disso, você pode ganhar a salvação num único momento final da sua vida. E você pode perdê-la também num único momento. Você pode ter tido uma vida de uma atividade maravilhosa, extraordinária na obra de Deus, e chegar no final você se perder. A Bíblia dá alguns indícios de vidas que foram assim, e começaram bem e terminaram mal. Então fique atento sobre isso. E qual é a forma de nós combatermos não viver do passado? É olhar o presente, mas com realidade, com realismo. Então você tem que olhar, o texto lá no Salmo 126, ele diz que o povo se recordava de um tempo glorioso, contudo, a realidade dos dias que eles estavam vivendo era de desânimo e frieza espiritual. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Então as pessoas eram
tremendamente espirituais, oravam, falavam em línguas, eram dinâmicos na obra, na casa de Deus, e depois foram se reduzindo cada vez mais e deixaram de ser um cristão completamente envolvido com Deus e com as coisas dele. Então, irmãos, uma vida de vitória deva ser uma vida em que você olhe para o presente, analisando o que você precisa fazer hoje. O passado foram coisas do passado que você tomou atitudes lá, mas agora a perspectiva de Deus é que você tome novas atitudes para os dias presentes. Quem sabe você vai até repetir algumas atitudes do passado, mas focada na realidade dos dias atuais. Porque se você continuar pensando realmente só no passado, você vai esfriar espiritualmente, você vai se permitir que o desânimo tome conta da sua vida. Então, você ser um cristão ativo vai te permitir estar sempre atuando, participando das coisas de Deus. Então, olha, meu irmão, existia um personagem bíblico que o anjo disse, não olhe para trás, e ela infelizmente olhou e se perdeu numa grande oportunidade de salvar a sua vida, né? Vocês sabem que eu estou falando da mulher de Ló. Pois bem, algo também que vai ser um alicerce para uma vida vitoriosa é entender que a atitude do clamor tem que ser colocada diante da crise. Porque quando as coisas vão bem, me parece que o cristão se acomoda até naquilo que é essencial para a sua vida, a oração. Parece que não ora mais, ou ora num volume tão pequeno, que parece que a oração fica reservada somente durante o culto. A sua vida cristã fora de casa, no trabalho, na escola, parece que é nula. Você não entende que há uma necessidade, mas quando você tem a dificuldade, você já deve ter entendido isso, embora muitas vezes você não pratica, mas você já deve ter entendido que na hora da dificuldade, que o clamor tem que ser a ferramenta que te faça suplantar essas dificuldades. É na hora da dor, meu irmão, é na hora do deserto, que a oração tem que ser algo estimulante para você entender que Deus te ouve e no momento certo Ele vai mudar todas as coisas. Porque se nós não usarmos da prática da oração no momento difícil para nos alimentar, para nos relacionar com Deus, no momento que a gente mais precisa, a sua derrota me parece muito próxima. Mas se você quer continuar tendo experiências de vitória com Deus, faça da oração o teu escudo, faça da oração o teu instrumento de guerra, para que você possa realmente vencer todos esses obstáculos. Uma vida vitoriosa, irmãos, não vem sem atitudes. Deus tem o poder de nos trazer a vitória sem ação nossa, mas eu já te ensinei em outros programas que Deus tem prazer em que você participe da sua própria bênção. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos que nos mostram que Deus faz a sua parte. Ele é autossuficiente para completá-la, mas Ele sempre nos chama a participar da nossa bênção. Então, um exemplo rápido, só para você entender o que eu estou falando. Ele untou os olhos do cego com barro e disse para o cego, vai e lava-te. Esse gesto do cego ir lavar os seus olhos, depois da unção de Deus, é a parte que cabe ao homem. Então, você vai sempre ser convidado para que Deus use você, para que você participe da bênção dele. Então, irmãos, vida vitoriosa é seguida com atitudes. E assim eu te convido a ser atuante a partir de hoje, muito mais nas coisas de Deus, para a sua própria vitória. Em nome de Jesus, fica com Deus, irmãos. Aquele abraço fraternal em nome do Senhor Jesus.